O assunto desse vídeo é bem polêmico. Fala sobre como as sociedades, como as tribos, como os grupos de caçadores e coletores na época antiga lidavam com os seus idosos e com as pessoas teoricamente com algum tipo de deformidade física, tá? Ou com algum problema, tá? E até que ponto isso era maldade ou um gesto de autopiedade, um gesto de piedade para com a pessoa, tá? É um papo bem complicado e eu peço para te ficar até o fim do vídeo para te entender o que eu tô falando aqui e não confundir as coisas, tá? Eu tô lendo esse livro aqui, como o pessoal do canal sabe, Sapiens, e aqui levanta uma questão que era como a sociedade caçadora e coletora lidava com pessoas que teoricamente poderiam atrapalhar o grupo, né? Que são o que? Idosos, né? Pessoas que já não têm mais condições. Aí, digamos que o bando está sendo atacado por um leão, ela não teria condições de fugir e talvez atrapalharia os outros. Seria uma pessoa, né, que naquela sociedade, né, eles iriam eliminar. Até conta a história aqui que de uma tribo de caçadores e coletores que vivia no Paraguai, os Axés, tá? Que diz um rapaz lá que ele era responsável por, né, nas pessoas idosas, né? Ele ia atrás das pessoas e dava uma machadada na cabeça. É bem cruel, mas se a gente analisar a nossa sociedade, a gente não consegue imaginar como eles viviam. Imagine todos os perigos que eles enfrentavam todos os dias, tá? E até que ponto isso é maldade ou piedade, né? Porque imagine o que seria pior, né? O idoso acabar sendo morto dessa forma ou devorado por um animal feroz. O que seria mais doloroso para a pessoa, tá? É óbvio que a gente não tem como comparar. Hoje em dia isso seria inaceitável. Quero deixar muito claro isso, inaceitável. Mas naquela época era uma solução que eles achavam para preservar as outras pessoas, porque para eles era um peso, até porque os axés no Paraguai, eles eram perseguidos inclusive por fazendeiros e mortos, tá? Então eles viviam em constante hostilidade, tá? Eles não tinham um lugar fixo, viviam em constante hostilidade, então para eles não tinha lugar para pessoas idosas e pessoas problemáticas, não tinha lugar na aldeia deles, tá? Hoje em dia, eu parando para analisar, eu analisando a minha vida, tá? Eu me imaginando idoso, velho, tá? O que eu posso fazer para garantir que eu não seja um problema para mim mesmo? É tentar manter uma saúde plena para chegar à velhice bem. Mas eu não ia gostar de estar em uma velhice onde eu estivesse caindo aos pedaços em cima de uma cama. Seria uma das piores coisas que eu imagino para minha vida, é acabar a minha velhice sem eu conseguir me movimentar, sem eu conseguir realizar coisas simples. Isso para mim seria uma das piores punições existentes para um ser humano e para mim. Eu prefiro morrer antes do que chegar à velhice e ficar numa cama, ou ficar mal, ou ficar sendo um peso para as pessoas que eu amo. Isso para mim seria uma coisa horrível. Então eu fico me perguntando, até que ponto é maldade, até que ponto é uma forma, na verdade, de você ter empatia pela outra pessoa, tá? Eu gostaria muito que quando chegasse a minha velhice existisse algum sistema que garantisse que se eu quisesse deixar de viver, eu poderia sem ter nenhum peso ou nenhuma contravenção. Claro, de forma a não pegar, né, e realizar atos que tiram a minha vida, mas eu gostaria que tivesse alguma opção de eu escolher. Eu quero ficar assim ou eu prefiro, né, morrer. Eu gostaria que tivesse, sinceramente, porque eu, deixando bem claro aqui, não sou religioso, não acredito nas religiões, acho que tudo é uma criação humana para manipular as massas, tá? E muitas vezes até é uma consequência natural, porque o ser humano não sabe lidar com a inexistência de alguma coisa, né? Ele precisa dar significado a tudo, tá? Eu acredito que a morte sim é o fim, e eu não gostaria de ter que passar por uma velhice debilitado, tá? Criando problemas para as pessoas que eu amo e até mesmo sofrendo
sem poder fazer nada. E eu gostaria de poder decidir se de alguma forma não dolorosa eu pudesse deixar de existir. Eu gostaria, tá? Mas esse é um papo muito polêmico, tá? E eu quero deixar bem claro aqui que são ideias, são coisas que eu penso que não devem ser levadas tão a sério, porém são reflexões, filosofia, né? É um tipo de filosofia. Comenta o que tu acha aqui no vídeo, lembrando da forma mais respeitosa possível, porque assuntos delicados, cara, devem se ter aí respeito, tá? Com o que as outras pessoas pensam, tá? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, deixa aí eu assistir embaixo, tá? E vamos conversando mais sobre situações assim.